Gente, então, essa é a Ju Graminho, psicóloga lá de São Paulo. A gente se conheceu em ambiente corporativo, né, Ju? E acabou Uhum. que migramos totalmente 100% pro ambiente clínico. E, e é um prazer estar aqui, né, falando com você sobre mudanças e alimentação. Então, acho que, né, se você quiser se apresentar, acho que pode apresentar aqui para o pessoal. Tá joia. É, assim como a Carol, eu vim do meio corporativo, né? Eu tive até 2017 trabalhando com RH, uma trajetória de Teixeirinha, quase 20 anos. A Dani entrando. Quase Teixeirinha, 20 anos de Jéssica. RH. E aí eu resolvi fazer um sabático, fui para Irlanda, fiquei 9 meses. E Passou pela aí lá eu mudança também, né, Ju? passei. É. E aí, nesse período, Carol, eu pensei muito sobre a minha vida, sobre o Uhum, propósito, sabe? E aí, reavaliando tudo isso, eu percebi que eu precisava me aproximar da clínica, porque a uhum, questão da cura, a questão do restaurar o bem-estar estava muito presente para mim, assim, né? E aí eu uhum. acabei tomando essa Mergulhando. decisão. Conheci a minha sócia e parceira, que é a Dani, do programa Comer Consciente. A gente Oi, começou a trocar Dani. ideia. Tá online Ela, aqui. né? Tá, que legal. Tá aí, Dani Rafa, Pini. ai. E, E aí, nisso tudo, eu resolvi migrar para essa carreira clínica, né? Não abandonei a consultoria, eu tenho trabalhos ainda paralelamente que eu faço, mas eu tenho ficado cada vez mais apaixonada por essa questão da clínica, Eu acho que as organizações, elas hoje estão muito a favor de adoecer as pessoas, assim, eu acho que é um ambiente que acaba sendo bastante tóxico, bastante difícil, estressor, e acho que apoiar as pessoas para se restabelecer disso e para ter energia suficiente para atravessar esses desafios é bacana, me motiva, assim, bastante. legal. E a Ju tem a parceira dela, a Dani, né? Que elas trabalham então voltadas para. Ela tem um programa voltado para alimentação consciente, que eu acho que é super importante. Eu, né, sou psicóloga clínica também desde 2003, também fiz a minha jornada aí no RH e trabalho com meditação, com psicossíntese. E o que eu percebo assim nas trocas que a gente teve, né, Ju, foi essa possibilidade de ter a alimentação como uma forma também de olhar para tudo isso que está acontecendo com a gente, assim como a mudança. Aham, Eu acho que a aham, mudança acaba sendo assim, um grande chamado, né, para poder se olhar e ver o que está acontecendo, né? Porque, exato, querendo ou não, é exato. um momento que você para e começa a refletir e ver com outro olhar, né, o que está acontecendo, fora daquele mecanismo automático que a gente Sim, vive, né? sim. E aí, eu estava até escutando um vídeo hoje cedo, ele falava assim, o corpo está sempre presente, a nossa mente que divaga. É. Então, esse trabalho de fazer consciência plena, né, do mindfulness, do mindful eating que a gente faz, ele vem a resgatar essa presença corporal. E tem estudos que dizem que até quando você faz exercício físico, por exemplo, de forma consciente, de forma com atenção plena, a tua recuperação muscular é mais rápida, o teu ganho de massa muscular é mais alto. Então, até nesse sentido, estar presente, estar pleno, estar com essa consciência é, fluida, ele vem a favor, né? E isso tem a ver com sair dos pensamentos automáticos que você estava É, falando, né? é. Isso em relação a tudo na vida, né? Tudo, Desde tudo. Exato. desafetividade, trabalho, o jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente brinca com as crianças, que a gente faz esporte, que a gente tem uma É. leitura. Uhum. E o mundo Porque hoje ele está muito estressor nesse sentido. nossa, tá muito rápido, muito estressor, e parece que quanto mais você faz, melhor, né? Então, quanto mais você produz, quanto mais você está ativo, quanto mais é melhor. Na verdade, a gente esquece que a gente tem os momentos de pausa, né? Uhum, Então, por exemplo, uhum, agora você está aí, né, no hemisfério sul, eu tô no hemisfério norte, você está no verão, entrando, né, no verão, eu estou entrando no inverno. A gente vê esse movimento da natureza que tem a uhum, sua pausa, né? Ela tem, uhum, eu acho que no Brasil acaba ficando não tão evidente porque está sempre quente. Mas quando a gente vê a uhum, natureza pausando e a vida voltando depois que essa pausa é feita, é muito. uhum. Isso que traz a beleza, né? Sim, E, sim.
E quando a gente passa por mudança, seja ela qual for, seja porque alguém morreu, porque um filho nasceu, porque você trocou de casa, de cidade, de país, esse movimento de pausa, ele é um convite que às vezes a gente acaba evitando para não entrar em Uhum. contato com a dor, Exato. né? Porque eu acho que a gente estava falando sobre isso durante a semana, né, Carol? A gente tem, principalmente a sociedade ocidental, ela tende a anestesiar a dor, a querer anestesiar a dor, a fugir da dor, ou a mascarar a dor, ou a tristeza, né? A gente sempre privilegia emoções como a felicidade, a alegria, e a gente não sabe o que fazer com a tristeza. E aí a gente tende a ou ir para uma questão de lazer, que fica um lazer no automático também. Ah, eu tenho que Vazio, estar me né? divertindo a qualquer custo. Ou vou para uma medicação para não entrar em contato, É, né? é, E aí a gente tem essa tendência a querer se esquivar da tristeza. E na verdade a tristeza é a emoção que gera na gente empatia, colaboração, reflexão, autoconhecimento, né? Então são nos momentos de tristeza que a gente tem esse aprofundamento do ser. E que aí a gente faz o aprendizado. É como se a gente vivesse o ciclo, eu vou lá, ajo, tal, e aí no momento de tristeza que eu vejo, faço o balanço de vida. O que aconteceu, qual foi o valor disso, o que isso tem a ver com o propósito da minha vida, está conectado ou não. E aí a gente perde esse aprendizado que você falou, né? uhum. E tanto a tristeza quanto a raiva, quer dizer, essas emoções que a gente acaba julgando, né, como Uhum, negativas, como algo que a gente precisa evitar, que não faz parte, né? Porque a gente uhum, está positivo, tá o tempo todo aham, elevado e são elas que também mostram o quanto a gente pode caminhar ou não, né? uhum, Como a gente também tinha falado sobre o medo, né? O novo traz medo. uhum, Então, é preciso respeitar esse medo, né? Quando a gente, sim, por exemplo, né, no meu caso, eu mudei de país. São tantas coisas novas, são leis novas, é uma cultura nova. A forma como você aborda as pessoas é diferente, né? Então não dá uhum, pra. Eu tenho costume de abraçar, né? Então, assim, o americano ele não abraça. E o meu, aham. o meu marido já falou assim pra mim: pede antes, pede pra abraçar, não vai abraçando. Então, tem algumas coisas que realmente vão ser Aham. úteis aí para você se localizar, né? E tomar um Sim, certo sim. cuidado, respeitando, honrando esse medo, essa Aham. tristeza, que fazem parte da nossa E, natureza, né? e até saber que isso faz parte, né? E porque assim, essa é uma resposta quase que instintiva da gente. E a gente fala, não, eu tô com medo, não posso ter medo, né? A gente não É, honra o medo. Não, eu posso, ele tá me sinalizando algo. O que eu posso fazer é dialogar com esse medo, o que ele está querendo me dizer, que providências que eu tenho que tomar para me proteger do que vem pela frente e honrar esse medo e aprender com ele. Por exemplo, a resistência à mudança que a gente estuda, ela é uma forma de medo. Então a gente, ai, resistência à mudança é ruim, né? Isso é péssimo para o ambiente é, organizacional, não, não pode resistir à mudança, a gente tem que estar sempre disposto e aberto à mudança. Na verdade, essa resistência, ela fala de um cuidado que eu vou ter. Ele nos preserva de possíveis problemas que a mudança venha a trazer, porque nem sempre a mudança também vem para positivo, né? exato. É. E Então, eu acho que tem. Pode falar. quem lidera a equipe, por exemplo, quando a equipe está apresentando medo, ou assim, por exemplo, nosso programa, né, quando as pessoas estão resistindo à mudança, esse medo vem dizer de algo. Então, na verdade, o que a gente faz com ele? A gente maneja, a gente aprende com ele o que ele está dizendo da situação e a gente, na verdade, como eu falo, né, coragem, ela não é falta de medo, é você ir apesar do medo Uhum, e uhum. atravessar esse medo. Atravessar. Uhum, Uma das coisas que eu percebo, né, é quando a gente tem a consciência disso. Então, eu tô tendo a consciência de uma resistência, por exemplo, né? Ela, ela só está aparecendo por essa situação, mas na verdade ela já estava lá por outras questões. Comportamento é uhum, repetitivo, né? Então, algumas questões se repetem em várias áreas da vida e às vezes a gente não consegue perceber, não consegue, sabe, prestar atenção mesmo.
Então, Uhum. apesar da dor, né, eu acho que existem coisas que são grandes oportunidades para a gente poder se olhar e se apropriar disso que é só nosso, que ninguém Uhum. vai vir de fora e salvar, sabe? Não tem governo, não tem médico, não tem ninguém que Não. venha e tire isso que faz parte do processo de aprendizado de cada um. Sim, aí é o protagonismo, né? Eu posso escolher ficar como vítima das circunstâncias e ser engolida pela mudança, ou posso protagonizar essa mudança e me fazer líder disso, né? A minha vida, ela não Aí. está sendo arrastada pela mudança, eu estou buscando essa mudança. Porque falam, né? A gente tem ciclos e a gente tem mudanças que vêm, a gente quer queira ou não. Então, as melhores mudanças são aquelas que a gente vai em busca e que a gente se põe em crise, né? A gente, Uhum. vamos pegar uma crisezinha. Agora, É verdade. eu tô sem crise na minha vida, dá uma crisezinha para mim. Não, Por que não? por que É, não, né? é. Mas é exatamente isso, né? A gente, porque senão a gente cai numa estagnação. Uhum, Por exemplo, tem certos sintomas que vêm dessa estagnação. uhum. Né? Sintomas psicossomáticos, doenças, questões psicológicas, né? Angústia muito exacerbada, vem uma depressão. E a questão é, vamos, apesar de tudo isso, honrar e fazer valer e atravessar a dor, atravessar esse medo, e em Uhum. busca de redefinir esses padrões, né? Porque a Que gente estão está aqui. sempre em Uhum. constante mudança, né? Eu não sei se é Rafa ou Rafa, eu não sei, é Rafa, né? É o Rafa? Rafa, é o Rafa. Rafa. Nunca é tarde para mudar. E a mudança, ela nunca é linear e chega num ponto final e pronto, né? Então, nunca é tarde mesmo, porque, por exemplo, nos florais, né? Eu sou uma terapeuta floral. Nos florais, a gente trabalha com camadas. Então, a gente começa da camada mais externa e vai indo para as camadas mais profundas. E isso Uhum, é para tudo na vida, né? Então, a gente uhum, sempre está saindo de um ponto, indo para um outro, que não é um destino final e único e chegou lá e somos felizes para sempre. Porque uhum, tem essa ideia, né, Ju? Eu acho que principalmente assim, em relação à saída de país. Tem muita gente que acha que saindo do Brasil vai ser feliz para sempre. uhum, E não é uhum, assim. Por mais uhum, que você mude para um país legal, que você tenha uma oportunidade legal, que você tenha uma condição bacana, sempre vai ter algo que vai. Primeiro, você deixou para trás alguma coisa, né? uhum, Então, uhum, alguma coisa ficou para trás e aí você passa necessariamente por um processo de luto. Segundo uhum, que a sua mente ela começa a questionar, né? Então ela entra com todo o julgamento para poder questionar por que aquilo é diferente, por que você está passando por isso. Então tem um questionamento mental também que uhum, não uhum. necessariamente te leva para esse lugar do feliz para sempre, né? Sim. E, e aí, assim, são tantas adaptações que eu acho que a alimentação faz parte dela, né? Acho que a gente até Uhum. podia falar um pouquinho Podia disso falar um também. pouquinho, né? É. Eu acho que do ponto de vista alimentar, a gente, por exemplo, quando vai para um país que tem um inverno muito rigoroso, como onde você está, ou na Irlanda onde eu morei, muda-se o cardápio. É, Justamente assim, a Dani pode falar melhor que eu sobre isso, mas o nosso problema com a Dani. metabolismo, a Dani está aí presente. Ela, nosso metabolismo ele passa por um ajuste, né? Porque ele vai precisar de um teor calórico um pouco maior no inverno rigoroso, ele vai passar por um nível de hidratação diferente do que ele estava É, acostumado, tem a é. pressão atmosférica, então tem vários fatores que tem Físicos, né? fisicamente, Físicos. né, É. que precisam ser ajustados. E do ponto de vista alimentar, a mesma coisa, porque, por exemplo, tem certas questões que você, ingredientes do teu cardápio que você não encontra mais. Ou que se encontra Não. são com sabor diferente, É. né? Ai, não, vou te contar. Ontem, um casal tá indo viajar, tá indo pro Brasil, e eles viram a geladeira e falaram: ah, se vocês não comerem, isso aqui vai estragar. E uma das coisas era requeijão. Requeijão não tem aqui. Sabe, você comia requeijão? Eu falei, gente, eu não comia tanto requeijão no Brasil, que eu sei que faz mal, tá? Deve ter umas coisas ruins aí de requeijão. Aham, Mas eu comi requeijão, parecia que eu estava em casa, sabe? aham, Essa sensação de bem-estar que o alimento traz também, um acolhimento.
essa coisa do te abraçar, né? Então, Uhum. sabe, requeijão, tem um povo que faz coxinha, vende coxinha, brigadeiro, Uhum. tudo coisa assim que é não nutricionalmente bom, mas que traz um conforto, sabe? Isso, Sim, comfort food. É uma coisa que comfort traz um, food. sabe, um A arroz, Dani dá uma feijão. palestra, a Dani dá uma palestra que são 9 tipos de fome, né? A gente acha que a gente tem uma fome só e pronto. Não, Ah, são 9. legal. Tá. Uma delas é a Tudo fome do isso? coração, Ah, dando spoilerzinho aqui. E a fome do coração é justamente essa fome afetiva que a gente são as comidas que nos remetem ao conforto afetivo, que nos remetem à família. É aquele cardápio que é de domingo da nona, ou aquela uhum. receita especial que minha mãe faz quando é festa, Hum, né? E, e então, quando a gente vai para um país diferente, né, como onde você está, tem comidas afetivas que você não encontra, né? E aí, como a gente fazer para se nutrir afetivamente quando você não encontra os teus pilares uhum, né, de conforto, uhum. entre eles a comida. Então, essa é uma das grandes questões, assim, né, com transições. Como é que a gente se nutre efetivamente? Por exemplo, na É, Alemanha, eles são muito parecidos como nos Estados Unidos. Eles não têm o hábito de ter contato físico e tal. acho que até E, mais que aqui, e, né? e aí eu tinha uma amiga que ela foi passar um tempo lá, ela falava, nossa, no começo eu ficava muito carente efetivamente, porque ninguém me Uhum, abraçava, ninguém me sorria. é. Aí eu comecei a perceber aonde que eles trocam afeto, que não é no abraço e no sorriso, é em outros lugares. Por Uhum. exemplo, a pessoa fazer uma compota para você de Ah, geleia tá. e te entregar, que era o hábito, como se fosse o mais alto modo de mostrar que eu estou gostando de você e É um que abraço. é o abraço. Então, até a gente conseguir reescrever esses códigos, vai um tempo, vai esse luto que você falou. E, e até você começar a se abastecer desse novo alimento, né? Desse novo alimento Uhum. afetivo. Tanto comida mesmo, quanto essas trocas afetivas, esses códigos, né? É. E uma coisa que eu percebi, assim, Ju, é que quando a gente sai da nossa terra, né, da nossa, sabe, do nosso útero, né, a Uhum, gente perde mãe, né, a gente de uma certa forma perde mãe, que é isso que a Dani falou aqui, a comidinha da avó, a gente perde essa referência de encontro de família, encontro de amigos, né, mesmo happy hour, aqui eles não têm costume de fazer happy hour, mal come no almoço juntos, cada um come na sua uhum, mesa, então tem aquela coisa bem de se alimentar para suprir uma necessidade fisiológica e não necessariamente social, né? uhum, E isso foi uma coisa que eu percebi bastante na minha experiência, né? Falando um pouquinho aqui da experiência, e com relação a essa nutrição de outros lugares, além do fisiológico, do biológico, do afetivo, né? Foi que surgiu essa necessidade de estar em contato também com pessoas que tinham características mais emotivas, mais afetivas, né, que também estavam uhum. de alguma forma necessitando de um contato mais profundo. Foi aí que surgiu, né? Eu falo que a ideia me teve de fazer os encontros com as mulheres, os círculos, Uhum, e foi daí que veio mesmo, assim, uma forma de conexão e onde eu conheci as minhas amigas, as pessoas que estão aqui, né? uhum, Eu não sei se a Jé ainda está, a Lê entrou aqui agora há pouco, e é uma forma da gente se nutrir emocionalmente, né? De passar por esse lugar que você falou da tristeza e do medo, sem ficar estagnado, porque eu percebo que algumas mulheres, que são as pessoas que eu tenho mais contato aqui, né? Elas acabam ficando nesse lugar e aí, assim, começa a comer muito, comer errado, vai ganhando peso, vai piorando a autoimagem, já tá aham, aí, piorando a autoestima, vai sentindo, né, os impactos da depressão no uhum, sentido negativo, não no processo natural de uma curva de adaptação, mas ficando preso naquele lugar, né? uhum. E aí, enfim, né? Tô te falando tudo isso, mas se de repente você tiver alguma. Eu ia te acrescentar assim que para atravessar essa mudança eu também acredito muito na coisa do grupo, né? Que nem você falou, eu Uhum. me acerquei de mulheres, hoje a gente tem o Círculo Mulheres EMI, que é o teu, né? É, Que é- é.
Nossa, E, por exemplo, no programa também, o programa é em grupo, né? O programa Comer Consciente, ele é eminentemente em grupo. A gente tem uma versão que é individualizada, se necessário, ou para tá. fazer um aprofundamento, mas eminentemente ele é grupal. E é graças ao grupo, é mulherada, exato. A gente vai homerar também, não sei como, não sei quando, mas a gente vai fazer também. E, e nesse sentido, Carol, a gente percebe assim que uma apoia muito a outra, né? Além da gente, como facilitador, tá conseguindo construir aquele ambiente e fazer inserções e pontuações que sejam úteis para elas, também entre elas gera uma energia de apoio, de aceitação, de acolhimento, que é muito mágico, né? E aí, às vezes que eu passei por mudança, eu lembro, assim, de toda vez que eu via que eu estava começando a conseguir atravessar aquela dor da mudança, era porque eu estava em grupo, de alguma forma. Na Muito Irlanda, eu legal tinha as isso que você minhas tá falando. companheiras de estudo, eram todas japonesas. Não sei se por alguma questão, assim, afinidade, né, ou porque elas levavam mais a sério os estudos, então eu gostava de estar com elas. Eu lembro disso. Quando eu morei na Bahia, fiquei 2 anos lá, eu comecei a me sentir em casa quando eu comecei a fazer MBA e tive o meu grupo de trabalho do MBA, que a gente Ah, fazia os trabalhos de casa, né, as pesquisas juntos. Então, assim, toda vez que a gente consegue encontrar pares semelhantes e iguais, não iguais no sentido literal, mas pessoas que tenham a mesma dor que a gente, ou que se conectem com a gente de alguma forma, eu acho que isso ajuda muito a atravessar a dor. Porque dizer o Schutz lá, que né, que a gente estudou para as dinâmicas dos grupos, ele fala, a gente tem 3 necessidades básicas, de inclusão, né, quando eu estou diante de pessoas eu preciso me sentir incluída, e quando a gente vai para um novo grupamento de pessoas, a gente fica meio se sentindo ovelhinha negra, porque a gente não está naquele código, não conhece o que, né, qualquer ainda não etiqueta. pertence, né? Ainda É, não pertence. É. exato. Então, pertencimento. O outro é de controle. A partir do momento que eu pertenço, a gente quer botar ordem nas coisas, né? Reunião de condomínio, estabelecer as regras, né? E o final é de afeição, né? A gente, de alguma forma, mais explícita e corporal e abraço, ou menos explícita, uma geleia, a gente tem essa necessidade de se sentir afeiçoado, né? É construir amor que a gente fala. Então, toda vez que a gente precisar atravessadores ou atingir objetivos, né? Por que a gente faz, por exemplo, um grupo de treino? Né? A gente está treinando para uma prova, por exemplo, de corrida. A gente vai lá e se põe em grupo. Porque um desafia o outro, porque um estimula o outro, porque quando eu estou desmotivado tem um outro que está motivado e eu me espelho e vice-versa. Né? Então essa coisa do grupo ela é muito poderosa, assim, a gente acredita muito. E uma coisa que acontece também nas partilhas de grupo é a história de uma ou de outra, né, de alguém, acaba impactando na minha. Eu acabo nem tendo que falar aquilo que eu tinha que falar, porque isso veio pela fala de alguém. Então, essa identificação, essa empatia vai fortalecendo muito, né, os processos aí também de passagem. E acho que o que você está falando fica como uma dica, né, de quem É. está passando por um processo de mudança poder se vincular a um grupo ou pessoas que também tenham essa ressonância ou que estejam Sim, sim. passando por uma situação diferente no ar que a gente ficou usando. Tá bonito o cabelo ventando. Mas acho que é uma dica legal que você está deixando, né, como uma forma de poder passar por isso. E eu queria também convidar as pessoas que estão aqui, se alguém estiver passando por um processo de mudança e quiser colocar uma experiência ou deixar alguma dúvida também, fica à vontade, enquanto a gente está aqui, né, conversando sobre isso. Mas em relação ao programa, né, eu queria te perguntar, o que você acha que é o maior desafio, pensando na parte psicológica, né, emocional da alimentação, qual é o maior desafio, assim, para a gente poder fazer essa passagem, né? Transpor esse obstáculo natural, Aham, são todas as emoções que carregam, que vêm juntas com o certo. processo de mudança. Eu tô entendendo quando você fala da parte de alimentação, é quando a gente dá uma descompensada, né? Ou Isso. come demais por ansiedade, que Ou acaba não acontecendo come, muito, né? Ou não come, ou ou não come. trava, Não tem né? vontade de comer, ou come demais.
Aham. nos polos, né? Como é que eu enxergo, Carol? Toda vez que a gente descompensa a alimentação, para mais ou para menos, é um sintoma. É como se fosse a dor de cabeça lá do problema, a enxaqueca, né? O problema do fígado que dá dor de cabeça. Então, o sintoma é o comer. Mas o que tem por trás e por debaixo disso é a questão do luto em processamento mesmo. Então, quanto mais a gente puder honrar esse luto, botar palavras nele, ritualizar, Legal, né? legal. Mais rápido a gente consegue atravessar. Muitas das vezes são coisas que a gente não consegue ter consciência, e é por isso que dá tanto trabalho, né? A gente fala assim, emoção assumida não vira comida. A gente tem né? A gente não Nossa, sabe de quem que é essa frase, porque eu achei fantástica. né? A gente já foi atrás de quem que é o autor e a gente essa frase só vai se repetindo, e a gente não achou o autor. Então, né? Mas enfim, Então, não é nossa repete, frase, mas eu acho sensacional. repete, por favor. Entrou mais Ó, gente aqui, emoção Raquel, André. assumida não vira comida. Emoção assumida não Como vira comida. é, como uma passagem de ciclo, né, por exemplo, uma mudança para fora do país, ou uma entrada na menopausa, ou uma maternidade, ou uma separação, ou até um casamento, né, são processos que são muito bruscos. As emoções, elas são muito afloradas e tem muita coisa que acontece que eu não consigo explicar. Sabe aquela coisa da ansiedade, assim, o que você está sentindo? Não sei, só estou agoniada. Normalmente, esse é o estado que é anterior a um excesso alimentar ou a uma trava alimentar, né, de não conseguir comer. Então, já aquele Normalmente, final, né? é, Já aquele final que eu preciso olhar. exato. Então, assim, as emoções, principalmente as negativas e esses processos que a gente não consegue explicar, de angústia ou de inquietude, eles acabam, se não verbalizados ou ritualizados, A como é que é? Jéssica Já vai colocando... como? Boa, Zé, boa. Ô, Gemma, não se culpa não, viu? Porque isso aí acontece nas melhores famílias. Mas né? Só consciência, só consciência. E aí, por que a gente chama o programa Comer Consciente, né? Porque além de estar atento ao que a gente está comendo e estar conectado com a comida e honrar a fome, também a gente está consciente das nossas necessidades físicas e emocionais. Normalmente, um comer excessivo ou a trava do comer, ela vem porque alguma necessidade emocional não está sendo suprida. E como eu estou num ambiente estranho, por exemplo, num país novo, eu não tenho consciência do que está me faltando. Né? Depois, para a gente conseguir explicar, é um tempo. Eu estou me sentindo carente. Por quê? Aí a pessoa pensa, eu não sei, porque eu só estou carente. Daí a pessoa, não, porque faz muito tempo que eu não abraço ninguém, porque nesse país novo que eu estou, não é costume abraçar. Então é de abraço que eu estou sentindo falta. Aí a pessoa, antes de conseguir se dar conta de que é o abraço que está fazendo falta, ela come. Até que ela consegue botar em palavras aquela angústia, aquela dor, aí ela consegue verbalizar, e aí ela consegue, inclusive, que nem você falou, pede para abraçar. Aí pede o abraço e fica tudo certo, né? Porque pedir as nossas necessidades emocionais não é nenhum problema, né? Acho que as mulheres têm muito disso. A gente acha que a gente tem a gente nasceu assim, ou foi aculturado, né? De que a gente não pode pedir. Né? Tem que nos ser ofertado amor. Não, a gente pode pedir um abraço, pode pedir um carinho, pode pedir atenção. Não tem nada errado. E pedir também coloca a gente numa posição mais vulnerável, porque a gente não sabe o que o outro vai dar, né? Então, eu sempre falo assim, que receber é muito mais difícil que doar. Porque para receber você tem que se abrir num nível sem saber exatamente o que está vindo ali do outro lado, né? Então é uma vulnerabilização muito grande, de muita coragem, realmente, né? Para poder se abrir para receber o que o outro tem para dar. Então é sempre um processo de crescimento gigantesco, né? Sim, sim. E até você bater na primeira porta e não conseguir. Travou? Foi, O marido voltou. ligando aqui. Meu Deus. Não sabe que eu tô em Agora live. não, Maria. Deus, não viu a divulgação nos posts. Não viu, não tá no Não viu. Insta. O meu também, ó. Se tocar de novo aqui, eu pauso, mas vamos seguir. Bom. Ele espera um pouquinho. Então,
Onde é que a gente estava, Carol? Ah, de pedir, que deixa vulnerável, né? E é isso, a gente bate numa porta, não consegue, bate na segunda, não consegue, bate na terceira. Então, também tem um acúmulo de frustrações nesse redefinir de código, né? É, exato. Não, eu acho que assim, a gente faria várias lives só falando de mudança, porque são tantas questões que são envolvidas numa mudança, né? E, por exemplo, na alimentação, se a gente pensar na parte emocional, né? Quando um bebê nasce, a primeira coisa que faz é colocar o bebê no peito da mãe. Quer dizer, tem papi, tem uma coisa de uma conexão assim emocional que vai diretamente relacionada à alimentação, né? Então esse nutrir que vem de, não só do leite, mas também do afeto, do carinho, Sim. né? E como eu falei, Ele vem, acho que ele fica impregnado junto, assim, né? Quando a gente tem a marca da alimentação, ela vem junto com o afeto. Você não sabe dizer até onde é alimento, onde começa o alimento e onde termina o afeto, né? Assim, a fronteira é muito sutil, tênue, né? É muito sutil. tem. É. E é isso que Porque você a mãe estava não está só falando. dando leite, né? A mãe está dando amor ali, está dando conexão, está dando reconhecimento de olhar, né? Vínculo, né? O contato. E eu acho que isso Vínculo. que você estava falando, né? De quando a gente não reconhece a emoção e vai para a comida. Então, por exemplo, no caso de quem André, muita conexão materna. Quando eu falei, né, que a gente perde mãe quando a gente sai da terra, a gente perde mãe. Tem isso também, né? De querer nutrir de outras formas, às vezes, sem saber falar. Então, por exemplo, até na questão da língua, né? Tem pessoas que mudam de país e não necessariamente sabem falar a língua do país. Você pedir algo sem saber como pedir é difícil. Então, é até fácil você descontar, né, na comida. Mas quando você fala do comer consciente, que é o programa que vocês fazem, eu acho que é muito legal essa palavra, né? Que eu tô consciente, eu posso até fazer, mas eu tô consciente, como você falou pra Jéssica, né? Sem a culpa. Eu posso até fazer, mas eu tô consciente que de repente eu tô com uma necessidade não atendida, que eu tô com uma comunicação que não tá muito afinada, que eu não tô conseguindo fazer um pedido, né? Isso de alguma forma já é melhor do que Sim. simplesmente ir comendo sem saber, ou deixar de comer, né? Sem saber E por sempre quê. quando a gente empreende uma coisa nova, a gente tem uma chance de falhar mais alta, né? Porque a gente está em processo de aprendizagem. Na Irlanda, por exemplo, quando você pega um ônibus lá em Dublin, você não pode dar cédula, você tem que dar moeda. E a primeira vez que eu fui pegar ônibus, eu não sabia disso, eu levei uma cédula, né? Nossa, o motorista ficou tão brabo comigo, mas tão brabo, porque lá o motorista ele faz o papel de cobrador Faz os também, né? dois, Tão brabo, aí eu tive que descer no ponto seguinte para trocar o dinheiro, enfim, foi assim, né? Cruel, não? Foi aquela coisa. E aí a gente fica assim, nossa, né? Se você não está muito consciente do que você está passando, você fica se julgando. Nossa, como eu sou, né? Como eu sou burra e tal. Ou que inadequada que eu fui, ou que gafe. E na verdade a gente tem que ter uma compassividade muito alta com a gente nesses processos, de qualquer coisa nova que a gente está empreendendo. E como a gente tem um pai crítico muito grande interior, a gente não dá esses colos necessários, do tipo assim, não, tudo bem, Julianinha, você foi lá, é a primeira vez que você pegou ônibus na cidade, né? Tá tudo certo. Você já teve que passar o perrengue de descer no ponto seguinte, sair buscando o troco. Tava frio, Ju? Cheguei lá em maio. Ainda tava frio, caramba. Assim, eu cheguei em maio, né? Maio já não é tão frio. Final de abril, começo de maio. Mas aqui no Brasil tá, sei lá, 24, 25, e lá eu tava pegando 11, 12, então já é uma queda, né? Já é não uma é queda, que nem os teus -3 de hoje aí que eu vi de manhã cedo. Agora deve estar positivo, Uhum. mas é isso. Mas desde pequenas coisas, assim, né? E essa compassividade, que quando a gente não tá consciente do processo, e fala assim, não, tá tudo bem, né? Eu tô passando por um processo, eu me frustrei aqui porque eu cometi uma gafe, porque eu tô numa cultura nova, porque eu tô fazendo algo novo, tô num projeto novo na empresa, seja lá o que for.
Uhum. Então eu tenho que Relacionamento ter novo, né? um relacionamento novo, ou acabei de me separar, como é que eu me lido, né? Não sei nem o que fazer mais agora. Vou pra balada, não vou, como é que faz, né? Pro baile, a ideia. Descontar outro desconto também, que acho que seria outro Né? tema. É. Exato. Uhum. E aí nisso, às vezes, vou escorregar na comida, tá tudo certo, e até isso tá certo, até essa gafe que a gente, eu comi demais, até essa gafe conosco mesmos, também tá certo. Porque é o jeito que você deu, né? Você tinha coisa melhor para fazer naquele momento, você conseguia fazer de outra forma? Não, não consegui. Então tá tudo bem, vai. Uhum. É o que a Dani acabou de colocar aqui, né? Essa autocompaixão. Essa autocompaixão que é alguma coisa que não ensinam pra gente, né? A gente sempre ensinam assim, em relação ao outro. É É, sempre o outro, mas e a é. gente, né? Então, que é uma coisa que eu percebo muito assim nesses processos de mudança, né? Quando, por exemplo, eu tenho mais contato com as mulheres que vieram porque os maridos vieram expatriados. Então, o Uhum, marido tá lá, tá trabalhando, tá tudo bem, e eu, né? Minha carreira ficou, minha família ficou, meus amigos ficaram, meus papéis ficaram, e eu, né? Como é uhum, que eu reorganizo isso a partir de um outro centro, né? uhum, A partir de um uhum. outro lugar. E a tua questão profissional, né? E Exato. eu acho que essa compassividade que você estava falando nas empresas, a gente nem tem com a gente nem com o outro. Ninguém tem com ninguém. Porque é uma tal de coisa de alta performance que falhar não é permitido, nunca, É, é, né? é. E nós somos seres humanos, né? Vamos combinar que por mais alta performance que eu tenho, por mais perfeito que eu faço, se eu for fazer algo novo, se eu for empreender algo novo, eu vou ter uma margem de risco e de erro. Não adianta, né? Uhum. Então, acho que eles já se perceberam disso e hoje tem muito equipes ágeis, né? Que tem isso, menos hierarquia, mais horizontalizado, agile, né? Que falam. Uhum. E acho que as empresas também já sacaram isso, as empresas que estão aí mais como startups e tal, elas já sacaram que não é o caminho, né? É que o Essa processo de alta. mudança é longo, né? Um processo de mudança de cultura, ele leva muitos anos, mas de algum lugar tá começando, né? É. E a gente precisa hoje ter uma abertura para se reinventar mais rápido, né? Uhum. Num mundo que é volátil, incerto, né? É. É o mundo VUCA lá. A gente e se a gente conseguir se reorganizar mais rápido, ter essa resiliência melhor. Mas para ter essa resiliência, a gente tem que naturalmente, necessariamente estar compassivo conosco e com quem está ao redor. Não tem outra Então, saída. mais uma dica aí, né? Acho que ficam várias desse nosso bate-papo. É, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, acho também legal, né? Falar que vocês têm o programa Uhum. né, em parceria aí você e a Dani, do E a programa Comer Dani é um programa de Consciente. nutrição comportamental. Ele é aplicado para as pessoas que querem fazer as pazes com a comida, né? Diversos transtornos alimentares, até a pessoa não estar em Ah, paz com o corpo, com a comida. Ah, tá. Qual a tem gente principal amando ali. dica para quem está se mudando? Então, querido, tem muitas. Eu acho que a gente pode falar muito sobre mudança, mas qual é a principal dica? Ai, lembra que a gente fez uma listinha de Respirar. 5? Uhum, respirar, acho que é a primeira, né? A gente estava pensando nessas dicas, né, Ju, que acabou sendo abordado aqui de uma certa forma, mas que a gente pode fazer uma revisão, então, né? Um Vamos lá? recap. Aham. A questão de honrar a dor, porque Uhum. ela acontece, em algum momento ela acontece. No processo de luta, a primeira fase é a rejeição, né? Então, Uhum. eu até falei num vídeo lá no meu IGTV sobre esse processo de mudança. É tanta coisa que você tem que ver, que você tem que, primeiro assim, você tem que correr para mudar, depois você fazer a mala, aí você vai ver o que vai ficar, o que não vai, o que você vai vender, o que você vai dar para quem. Aí tem, Uhum. quando você chega no país, aí tem todo o processo de visto, tem todo o processo de mudança, você tem que alugar casa, você tem que saber onde fica o mercado, a farmácia, como é que é o sistema de saúde, como que é passar no Uhum. médico. Então, todas essas questões práticas, eu acho que de uma certa forma anestesiam a emoção por um tempo. E aí, quando Uhum. você sente, aí, aí meu amigo, tem que sentir mesmo, não tem jeito, né? É. Honrar essa dor, eu acho que é uma das dicas, né? Que até a Uhum. gente Não queria estava falando. anestesiar a dor, né? Aprender com ela.
É. A gente falou dos vínculos, né? Então não se fechar é de uma certa forma fácil e confortável você se fechar, até porque tudo é diferente, né? A gente acaba esperando que as pessoas se adaptem a nós, mas a gente precisa fazer um movimento de Ainda em mais um busca. clima frio, né, cara? É, A gente tende a ficar mais ainda caseiro, porque é frio lá fora, então dentro de casa tá quentinho, a zona de isso, conforto do lar. exato. E então acho que por mais que seja sofrido, se desafiar a sair desse casulo e explorar, né? Colocar É, essa criança exploratória que a gente tem naturalmente interna dar espaço para para ela. funcionar, dar espaço para ela, criança livre, né? E uma coisa que você falou, Ju, que veio naquela frase da alimentação, que eu acho que é importante, né? Externalizar as emoções. Então, de alguma forma, tá num processo ou individual ou em grupo. Em grupo tem essa força do grupo, né? Mas não negligenciar essa necessidade de realmente estar expondo o que está acontecendo dentro, né, de cada um. Acho que, E aí se temos não tiver dicas um aí? amigo. Você atendeu, Dalton? Pode falar, já enquanto ele responde. Não, eu ia falar assim que se a gente não tem um amigo ou uma amiga que a gente possa confiar nesse processo, que a gente se permita procurar um profissional de repente, né? Porque Procurar ajuda, né? procurar ajuda. Porque, sabe, eu acho que a gente investe tanto assim em questões estéticas e cosméticas, né? Entendeu? E, e por que não a gente investir em saúde mental? Porque eu vou precisar estar inteiro para a nova fase, para a mudança, para o desafio que vem pela frente, né? Uhum. E às vezes sair disso, desse luto, sair né, desse turbilhão que acontece na mudança é difícil. É, E pode ser é. tão mais facilitado se a gente tiver um apoio profissional, né? Ah, sem dúvida, E não tem tem isso nenhum também. demérito É, nisso. Uhum. com certeza. Bom, acho que é isso por É isso. enquanto. Ah! Né? Se quiserem, a gente faz mais, falamos mais. Obrigada por quem esteve aí conosco. Vamos tentar deixar esse vídeo online. Eu não sei, também é um teste aqui para deixar mais tempo, ou talvez colocar em outros meios. É, quando eu Foi fechar, ele vai te pedir lá um. para salvar, né? É, Tá, ah, vou sim ou fazer. não, tal. Uhum. Vai dar tudo certo, Foi vai um dar tudo prazer certo. muito grande.